Alô, amigos! Muito obrigado pela sua participação no nosso canal. Eu agradeço o seu acompanhamento e que você continue nos seguindo sempre. Mas eu começo falando algumas palavras de incentivo para você. Lembre-se, o ontem não existe mais. O amanhã depende de você. Portanto, foque no que mais te importa no momento. Esta frase é um chamado para você parar de lamentar o que passou e começar a agir agora para criar o futuro que você deseja. O hoje é o único momento onde você pode perdoar, você pode mudar hábitos e ajustar uma nova rota na sua vida. Mas no hoje, no agora, Deus tem que estar sempre presente na sua vida. Hoje vamos falar sobre a queda das muralhas de Jericó. Mas como vimos a queda das muralhas de Jericó? Analisando bem em palavras, parece até uma ficção. Mas na verdade e com a presença de Deus, tudo é possível. As 7 voltas em Jericó, relatadas lá em Josué 6, simbolizam a obediência, a perseverança e a fé inabalável no poder de Deus para derrubar os obstáculos intransponíveis, e a vida nos traz isso. A estratégia divina exigiu uma coisa muito simples aos olhos humanos: contornar a cidade fortificada por 7 dias, culminando com 7 voltas no 7º dia, o que demonstra que a vitória vem pela dependência total de Deus. Deus estava ali, e onde Deus está, a vitória é certa. Mas quem foi o líder dessa derrubada do impossível? Um líder nato? Josué. Josué era ainda jovem quando Deus o escolheu para uma grande missão. Qual que era essa missão? Liderar o povo de Deus, continuando a caminhada que Moisés iniciara, saindo do Egito em direção à terra prometida. Mas também não poderia deixar de falar de Raabe, que foi fundamental para a queda de Jericó. Raabe morava em uma casa construída sobre ou integrada àquela muralha da cidade de Jericó. Isso está descrito em Josué no capítulo 2, no verso 15. Essa localização era comum para hospedarias ou casas de prostituição naquela época, pois facilitava o acesso a viajantes estrangeiros que chegavam, mantendo-os próximo à entrada da cidade, mas separados do centro residencial da cidade. Mas a casa de Raabe tinha detalhes. Com a sua localização, era uma localização estratégica. A casa situava-se no muro de Jericó, oferecendo dali uma vista privilegiada tanto do interior quanto do exterior daquela cidade. Assim, essa posição na muralha foi fundamental para que ela ajudasse os espias de Israel a escapar, descendo-os por uma corda pela janela em sua fuga. Ela participou da conquista de Jericó. Esta localização permitiu que o sinal combinado fosse colocado um cordão de escarlate na janela e que ficasse visível para os israelitas durante a queda dos muros. É o que conta a história. Não sou eu que estou falando, leia a palavra de Deus. Também tem um significado muito simbólico e histórico nesta passagem. Além da questão geográfica, daquela posição daquela casa, daquele local, a localização de sua casa na muralha é frequentemente usada como uma metáfora de que ela vivia em cima do muro, ou seja, indecisa até o momento em que decidiu confiar no Deus de Israel. Ela teve um posicionamento.
E saindo dessa posição e salvando o quê? A sua família. Ela acreditou no Deus e colocou toda a sorte da sua vida em cima daquilo. Portanto, a queda da muralha caiu quando, durante 7 dias, o exército marchou uma vez ao redor da cidade. No 7º dia, como conta a história, deram 7 voltas e os sacerdotes tocaram as cornetas. O povo gritou e os muros caíram, demonstrando a obediência e fé para obter a vitória. Era um povo convicto da sua vitória, eles tinham certeza que Deus estava ali. Jericó, no contexto espiritual e bíblico, simboliza obstáculos intransponíveis, fortalezas internas e a resistência que precede uma grande conquista ou uma transformação, até mesmo em nossas vidas, como exemplo. A queda de seus muros representa a vitória da fé, representa a obediência sobre o impossível, sendo também associada ao início da conquista da terra prometida. É um fato muito bem narrado, um fato que você não acredita. O impossível para Deus existe. Mas qual que era o pecado de Jericó? Sabe-se que os habitantes daquela região eram extremamente depravados e idólatras, sacrificavam seus filhos ao deus Moloque, com grandes requintes de crueldade. As crianças eram fritadas no ídolo de ferro incandescente, sem dó, sem misericórdia. Era um abuso ao ser humano. A Bíblia, ela não registra o tempo exato em minutos ou horas que durava cada volta da muralha de Jericó. No entanto, o relato foca na estratégia de marcha diária durante 6 dias e 7 voltas no 7º dia. A cidade era pequena, com cerca de 40 mil habitantes. Assim sendo, durante 6 dias, o exército marchava ao redor da cidade uma vez por dia. E Deus ordenou a destruição de Jericó como um grande juízo divino sobre a profunda corrupção moral e idolatria dos cananeus. Ali residiam os cananeus, que incluía, como disse, sacrifício de crianças. Faziam coisas horríveis com crianças. A ação também serviu para estabelecer a grande soberania de Deus, testar a obediência de Israel e separar o povo das práticas locais, garantindo a posse da terra prometida. É um fato marcante, inusitado. Mas vamos ver quais são as principais razões da destruição de Jericó. O que se viu foi um juízo sobre o quê? Sobre a iniquidade daquele povo. Os amorreus, cananeus, haviam atingido a plena medida dos seus pecados. Chegou no limite. Após centenas de anos, suas práticas, incluindo aqueles sacrifícios humanos, eram consideradas abominações diante de Deus. Deus queria uma coisa muito simples. Ele queria pureza espiritual e separação das coisas erradas. Assim ele fez que Jericó caísse. Deus ordenou a destruição total, ou seja, anátema, para evitar que os israelitas fossem influenciados pelas práticas perigosas e morais corruptas que existia dentro da cidade de Jericó. A destruição foi, portanto, uma combinação de punição pelos pecados da cidade. Foi o quê? Uma estratégia para manter a pureza de Israel e um milagre para demonstrar o poder de Deus naquele local, naquele momento. Jericó, na Bíblia, é uma antiga cidade que era fortificada, conhecida como a cidade das palmeiras, que ficou famosa. Qual que era? Ficou famosa pela sua queda milagrosa, conforme estou descrevendo perante os hebreus, sob a liderança do grande Josué. O nome deriva do hebraico Ierilho,
possivelmente significando fragante ou perfumado, fato relacionado à vegetação ou cidade da lua, indicando um antigo culto lunar no local. Jesus ele passou por Jericó. Ele passou por Jericó a caminho de Jerusalém para a sua última Páscoa, com o propósito de salvar, curar e servir. A visita foi marcada por encontros transformadores com dois homens marginalizados, as quais, eu digo, lembre-se, quero lembrar, o cego Bartimeu, a quem deu a visão, e Zaqueu, aquele baixinho cobrador de impostos, em cuja casa Jesus se hospedou. Jericó fica na Cisjordânia, no meio dos conflitos entre palestinos e israelenses atualmente. Uma região tumultuada demais. Para o quê? Para uma velha senhora, uma cidade velha. Ela é citada tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A cidade foi destruída e foi abandonada várias vezes. E estudos recentes mostram que ela pode o quê? Pode ter mais de 10.000 anos. É um fato, uma cidade antiga. A Jericó moderna ainda existe na Cisjordânia, lá na Palestina, e é popularmente considerada uma das cidades mais antigas do nosso mundo atual. As suas ruínas, ou seja, as ruínas da antiga Jericó, estão localizadas nos arredores do extenso centro da cidade moderna. Essas ruínas antigas são agora consideradas patrimônio mundial da Unesco. Em suma, Jericó representa a batalha espiritual onde a persistência do povo, a adoração e a obediência a Deus transformaram situações perdidas em vitórias, derrubando barreiras espirituais, derrubando barreiras emocionais e familiares. Josué profetizou um futuro sombrio, mas o que aconteceu? O Senhor fez algo novo. Ele quebrou a maldição com a sua presença naquele local. Deus não quer que o passado perturbe o quê? O seu presente. Ele quer o seu momento atual com Ele. É a hora de deixar as antigas dores para trás e caminhar rumo à novidade que Ele preparou para você. Deus preparou coisas boas para nós. A história conta que Josué deu uma ordem a 2 espiões para que deixassem o acampamento onde eles estavam e entrassem em Jericó e observassem, olhassem, investigassem, documentassem e reunissem informação sobre as suas capacidades de defesa. Analisou o inimigo, a fim de que ele pudesse preparar uma estratégia para a grande batalha. É bom lembrar que Jericó e Canaã não são a mesma coisa. Canaã é o nome de uma região geográfica antiga, um território, enquanto Jericó é uma cidade específica localizada dentro desta região. Lembre-se bem disso. Assim, vemos mais uma ação do Senhor, com uma forte narrativa que estimula para um fato tão importante para Deus. Mais uma conquista diante de um povo rebelde que ali residia. Portanto, sirva-nos de exemplo que acreditar no Senhor é conseguir as vitórias, é buscar as vitórias, é correr atrás dos interesses pessoais que você tem junto com Deus. Se você contar essa história para qualquer pessoa, vai dizer: é impossível alguém derrubar uma muralha simplesmente tocando trombetas, cornetas e aos gritos dos seus soldados. Você poderá dizer que é impossível, mas Deus estava ali. Deus estava presente. O Espírito do Senhor estava ali rodeando aquela cidade e os gritos dos soldados fizeram com que as suas muralhas tremessem. Faça que a vida e o inimigo tremem
diante de você. Busque a presença do Senhor. É tão maravilhoso essas conquistas quando elas são realizadas de uma forma que você não acredita, de uma forma intransponível, onde fala, é impossível. Mas com Deus, tudo é possível. O meu muito obrigado a você. Continue conosco, compartilhe, inscreva-se, ajuda-nos a crescer, a levar essas mensagens maravilhosas para que você possa a cada vez mais estar presente na história bíblica, aprimorando seus conhecimentos. Muito obrigado a você, fiquem todos com Deus.